Está no ar o programa Conexão Celestial. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim me fizestes a mim me fizestes, a mim me fizestes. Este programa Conexão Celestial tem o apoio do projeto A Mim Me Fizeste, a mim me fizeste. A mim me fizeste. Oi gente, tudo bem? Aqui fala Felipe, mais uma vez. Hoje eu tenho uma mensagem linda chamada Portas Abertas. E foi escrita por uma moça chamada Mila. Vamos lá. Alguns meses atrás, comecei a dar aulas de inglês a partir da Bíblia para um pequeno grupo de adolescentes. Nem sempre é fácil e exige tempo para preparação, mas sempre vale a pena. Quando estudávamos o primeiro Natal, por exemplo, sempre parecia haver algum tipo de obstáculo. Os alunos se atrasavam, esqueciam os cadernos ou às vezes simplesmente faltavam à aula sem nenhum motivo específico. Houve momentos em que me perguntei se eu deveria continuar ou não. Mas então, quando fizemos um quiz, uma pequena prova, sobre o assunto em uma celebração para um grupo de cristãos, para minha surpresa e prazer, meus alunos responderam a maioria das perguntas corretamente. Foi um sinal de que eu tinha de continuar. Também estou estudando para um doutorado na Academia Nacional de Ciências Pedagógicas. Uma das minhas orientadoras é professora de filosofia desde que a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Bom, durante uma de suas palestras, pediu um exemplo de um sistema que foi criado do zero. Eu comecei a explicar o papel do Criador e a beleza e complexidade de sua criação. Mas a professora não aprovou, dizendo que esse tipo de conversa não tinha lugar em uma universidade. Então, para minha surpresa, meus colegas começaram a dizer que os crentes têm o direito de serem levados a sério pelo mundo científico. Foi uma maneira, lugar e situação interessantes para trazer minha fé para o debate. Não importa se somos grandes ou pequenos, nem a diversidade de nossos problemas. Deus pode abrir caminhos para conhecermos pessoas, falarmos sobre nossa fé, ensinarmos os princípios bíblicos e trazermos luz ao mundo para mudá-lo para melhor. Ok, gente? Então, Deus pode usar você para defender a fé e pregar o Evangelho, levar amor ao mundo em qualquer lugar. Pode ser sentado num lanchonete, no ônibus, o motorista do Uber e, nesse caso, uma sala de aula, mesmo com uma professora que parecia ateia, entendeu? Então a gente realmente não tem nenhuma desculpa para não mudar a nossa parte do mundo. Deus não está exigindo nada demais, entendeu? Você não tem que cruzar um oceano para ser missionário ou missionária. Você pode ajudar alguém a conhecer Jesus na esquina ou em qualquer lugar, entendeu? Então a nossa profissão de missionários e de
de luzes nesse mundo, a gente pode ser em qualquer lugar, qualquer hora. É uma profissão muito boa, né? Até mais! Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele, se fortes zelosos do bem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele, se fortes zelosos do bem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é gerado de Deus se conservará, e o maligno nele não tocará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quero compartilhar uma experiência que eu tive faz pouco tempo. Passei um mês viajando, mas quando eu estava fora do país, meu WhatsApp não funcionou. Então eu fiquei tipo 31 dias sem WhatsApp e eu estava muito preocupado porque eu tinha muitas coisas guardadas, muitos áudios, músicas, testemunhos, fotografias no WhatsApp que eu não podia perder. Então eu estava realmente desesperado em oração o tempo inteiro, né, para não perder nada. E quando eu voltei da viagem, eu tive várias coisas para fazer no primeiro dia. A coisa mais importante era reativar o WhatsApp, né? Só para comunicar com amigos e alunos e parentes que estavam aqui em Brasil novamente. Mas eu tinha tantas coisas para fazer que eu não sabia onde começar. Então fiquei desesperado na oração, orei de todo o coração para Deus me ajudar, e outras pessoas estavam orando comigo para saber o que fazer. Vocês sabem como é, quando você tem tantas coisas para fazer e não tem suficientes horas durante o dia para fazer tudo, né?
Bom, foi um daqueles dias. Então, uma coisa que eu tinha que fazer logo era consertar uma mesa de som que eu tinha vendido para uma pessoa, mas ele tinha devolvido para mim porque não estava funcionando bem ainda. E eu tinha que também ir para um outro contato, um amigo que eu tenho em outro lado da cidade, bem longe, para falar com ele sobre reativando o meu WhatsApp. Simplesmente eu não tive tempo para fazer tudo. Então, já que o lugar para consertar a mesa de som era mais perto, eu fui lá primeiro e passei muitas horas lá tentando consertar a mesa, e no final tinha que deixar lá porque a gente não conseguiu consertar. Então deixei a máquina lá e eu falei, agora eu vou longe para visitar essa outra pessoa que vai ter que me ajudar a reativar meu WhatsApp, né? Então, quando eu estava saindo desse lugar, era uma feira grande, né? E quando eu estava saindo do portão, um cara me chamou meu nome, eu olhei para ele e tinha uma máscara. Então, eu quase não reconheci. Eu estava com máscara e ele estava com máscara. E eu não sei como ele me reconheceu, e não sei como eu reconheci ele, porque as máscaras eram grandes, né? Mas eu lembrei dele, e era justo a pessoa com quem eu precisava falar sobre reativando o WhatsApp. Aí eu falei, cara, foi Deus que mandou você aqui, salvou minha vida. Bom, isso foi um exagero, não salvou minha vida, mas ajudou muito. Então lá mesmo, ele reativou meu WhatsApp. Era uma coisa tão simples, mas quem sabe, sabe, né? Então, cara, eu fiquei tão feliz, né? Porque comunicação é importante para todo mundo, né? Então, esse foi um pequeno testemunho sobre o poder da oração, né? Talvez você não tenha tempo para fazer tudo, né? Mas talvez você não tenha meios, né? Mas se você fizer a sua parte e andar por fé e não por vista, clamando as promessas de Deus, tentando realmente agradá-lo e manter seus olhos nas suas promessas, clamando suas promessas de ajuda, Ele vai responder. E Ele adora fazer as coisas ao contrário da expectativa natural, porque isso mostra que foi Ele que fez, e não o homem, e não você no braço da sua carne. Heartless world deserts you and you seem to stand alone. There's a friend who comes to your side. Yes, he feels the things that hurt you and he makes your tears his own, 'cause he knows you deep down inside. 'Cause there is a heart that feels your heartache. There is an ear that hears your prayers. There is an eye that sees each weary step you take. There is someone who cares. When you feel a teardrop falling from the blue and cloudless sky, do you know what he's trying to say? And can you hear the whispers calling when the gentle wind blows by, telling you that help's on its way? There is a heart that feels your heartache. There is an ear that hears
E, para terminar, gostaria de compartilhar alguns versos com vocês sobre a coragem e ousadia para levar a mensagem para as outras pessoas, ok? Vamos lá. Mateus 5,14 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ok? A gente tem que deixar nossa luz brilhar, né? E pedir para Deus nos dar a coragem para falar com as outras pessoas, né? Como eu escutei outro dia um senhor falando que não basta a gente ser apenas crentes ou leitores da Bíblia, a gente tem que tomar uma atitude. Isso faz toda a diferença. Essa é a diferença entre uma crente, apenas um crente, e um missionário, um revolucionário por Jesus. Ok? Outro versículo muito bom é Lucas 9:2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ok? Você só abre sua boca com alguém, dá um bom dia. Às vezes a pessoa começa a derramar seu coração, falar todos os seus problemas, e Deus pode usar você para orar por aquela pessoa, né? Curar aquela pessoa através de oração, né? E levar luz para aquela pessoa. Outro versículo muito bom é a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, ok? Capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, a gente sempre tem que certificar que o que a gente fala com as pessoas realmente são palavras de Deus e não a nossa própria sabedoria. E se a gente orar antes e a gente é fiel para ouvir o problema da pessoa, Deus é fiel para nos dar a resposta da sua palavra para passar para aquela pessoa, que pode até salvar uma vida de alguém, né? E outro versículo muito bom, e são várias versões, né? Mas esse aqui diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Ok? Outras versões da Bíblia falam assim: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, e amor, e uma mente sã. Então, se a gente está temendo, com medo, a gente tem que parar tudo e pedir para Deus nos dar fé, né? Que é o contrário do medo, né? E a fé é construída através da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos ajuda, né, a tomar tempo na sua palavra. Primeira coisa, cada dia, para adquirir a mente de Cristo e não seguir nossas próprias ideias. Ok? See you later. Até mais, gente. Há muitas maneiras de expressar amor, e a minha é cantar ao Senhor, porque Ele é minha vida e canção. E é assim que eu me expresso, então, ao cantar.
estrelas na imensidão. Sinto o poder de Deus no meu coração. Vejo na noite escura sua luz a brilhar, enchendo a alma e eu começo a louvar. Ao cantar a Ele com toda a alma e coração, eu canto aos céus com os anjos. Ao céu eu sei que vou, porque Ele é meu amor. Maneiras de expressar amor, e a minha é cantar ao Senhor, porque Ele é minha vida e canção. E é assim que eu me expresso então, ao cantar a Ele com toda a alma e coração. Eu canto ao céu, eu sei que vou, porque Ele é meu amor. Ele é meu amor.
Olá, meus queridos amigos da Conexão Celestial, aqui é a Mariane Gypsy. Eu estou mais uma vez com vocês e venho trazer mensagens fantásticas, coisas, novidades, várias missionárias que vieram nos visitar hoje aqui no programa, todos com o objetivo de inspirar, encorajar e trazer do céu essas palavras que fazem maravilha, ok? E como vocês escutaram aí o nosso querido Felipe, né? Um missionário veterano, mas tão natural, né? Ele fala realmente do coraçãozinho dele. As suas mensagens são mensagens fortes, testemunhos fortes. E tudo isso é só por amor. Esse é o nosso objetivo. Porque nós amamos vocês e amamos compartilhar com vocês essas mensagens celestiais. Sintam-se à vontade. Hoje temos muitas novidades, além da nossa turma, né, normal, que vem todo tempo trazendo essas mensagens para vocês, o nosso grupo da Conexão Celestial. Convidamos mais uns missionários para encorajar, inspirar e também deixar o nosso programa mais dinâmico. Amo vocês. Fiquem à vontade, viu? Deus abençoe a todos. Oi, meus queridos. A Conexão Celestial é maravilhosa, sabe? Ela está explicando para cada pessoa que está conectada conosco como foi as experiências que os discípulos tiveram com Jesus, de uma forma simples, de uma forma natural e de uma forma onde todos que estão ouvindo possam alcançar a mensagem. Eu amo essas mensagens que o Peter Amsterdã tem compartilhado conosco, porque através dessas mensagens dele, a gente entende melhor a caminhada dos discípulos com Jesus, porque tudo que eles aprenderam, as experiências deles, foi justamente para nos dar lições de vida e nos ensinar a sermos cada vez mais como Jesus. E é muito bom, né? Porque, na verdade, é o espírito da palavra que conta, não é a letra da lei, mas é o Espírito Santo, né? Que tem na palavra aí, que nos guia e nos faz entender e nos guia toda a verdade. Esse é o nosso objetivo, para que nós possamos compartilhar e dar o que de graça nós recebemos, que foi todo esse input maravilhoso de conhecermos Jesus e termos um relacionamento com Ele, com um Deus vivo, que a gente pode conversar, que a gente pode abrir nossos corações para Ele, que a gente pode pedir ajuda a Ele, e Ele está tão presente, porque Ele é vivo, Ele vive e Ele ama cada um aqui que está ouvindo esse programa como se fosse único. Amo vocês. Deus os abençoe. E fiquem, continue continue na mensagem simples de Jesus que cada missionário está trazendo para vocês hoje aqui. Um beijo no coração, ok? Jesus, sua vida, mensagem. João 16, 23 a 33, por Peter Amsterdã. Tendo dito aos seus discípulos que eles chorariam e lamentariam por sua partida deste mundo, enquanto o mundo se alegraria, Jesus acrescentou que, embora eles experimentassem tristezas no presente, ele os veria novamente. E isso faria com que seus corações se enchessem com a alegria que ninguém poderia tirar deles. Jesus, então, continuou a falar sobre os eventos
porque viriam em breve. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus disse aos seus discípulos que naquele dia, provavelmente se referindo ao tempo após a sua ressurreição e ascensão ao céu, eles não poderiam fazer perguntas a ele, pois entenderiam o que não estava entendendo. Suas perguntas teriam sido respondidas. Apesar de que não teriam a necessidade de fazer perguntas, Jesus lhe exortou a levar os seus pedidos a Deus. Jesus se referia ao período em que começaria com a sua ressurreição, quando o Espírito Santo passaria a estar com eles e lhes ensinar. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos farão lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus anunciou uma mudança iminente. Até então, os discípulos faziam pedidos diretamente a Jesus. Oravam ao Pai, sem intermediários. No entanto, até então, não havia pedido nada ao Pai em nome do Filho. Jesus lhes disse que assim deveria passar a fazer. Disse-vos estas coisas por figuras. Vem a hora que não vos falarei mais por figura, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Jesus usava figuras de linguagem ao falar com seus discípulos. Isso pode significar que falava por parábola ou usava ditados inteligentes. Infere-se, contudo, que seus ensinamentos não eram imediatamente compreendidos, mas demandavam pesquisas e reflexão. Ele se referiu à hora que estava por vir, quando falaria abertamente sobre o Pai. Os discípulos provavelmente pensaram que Jesus estava falando do tempo presente, pois, momentos depois, comentariam como ele estava falando claramente e sem linguagem figurada. É mais provável, entretanto, que Jesus se referisse ao tempo após sua ressurreição e ascensão, pois então as coisas que estavam ocultas ou obscuras se tornariam claras para os discípulos. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que rogue por vós ao Pai, que rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus. A referência àquele dia confirmou que ele falava de um tempo futuro. Após seu retorno ao Pai no céu, Jesus deu a entender que, quando esse tempo chegasse, a relação dos discípulos com o Pai seria mais próximo, direto. Um autor explica: Jesus passa a definir o que pedir em seu nome significa, ou precisamente o que não significa. Não significa que ele intercederá por eles junto ao Pai, ou que de alguma forma tomará suas orações e apresentará ao Pai. Pelo contrário, ele diz: não estou dizendo que apresentarei seus pedidos ao Pai,
Naquele dia, depois que ele for para o Pai, ele não precisará mais fazer isso, pois o acesso dos seus seguidores ao Pai será imediato e direto. Uau! Jesus deixou claro como é importante a nossa convicção e fé em aceitar Jesus como nosso Salvador, como o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Então não existe outra maneira, porque até então Jesus intercedia, pedia ao Pai pelos discípulos ou seus seguidores, mas logo depois que ele foi para o céu ressuscitado, nós não precisamos mais disso, porque já temos acesso direto a Deus através de Jesus. Temos que pedir em nome de Jesus. Jesus deixou claro que os seus discípulos eram amados pelo Pai porque amava o Filho e acreditava que ele fora enviado por Deus. O conceito que o Pai ama os que creem porque amamos Jesus remete ao que fora anteriormente neste Evangelho. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele, e nele faremos morada. Nesse versículo, Jesus se referiu aos crentes que obedeceram a sua palavra, crentes que creram nele, que obedeceram a sua palavra. Aqui Jesus se refere a acreditar que vim de Deus. Ele reconheceu que os discípulos acreditavam que ele viera de Deus, como ficará claro em outra passagem, quando Pedro admitiu: tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo, eu volto para o Pai. Depois de reconhecer que os discípulos acreditavam que ele viera de Deus, Jesus aprofunda o tópico fazendo, de certa forma, um resumo de todo o Evangelho. Ele explica que viera do Pai para o mundo e que logo retornaria para o Pai. Em alusão ao que dissera aos que o rejeitaram, como lemos neste Evangelho: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amareis, pois eu vim de Deus e aqui estou, não vim de mim mesmo. Foi Ele quem me enviou. Ao ouvirem a explicação, disseram os seus discípulos: agora fala abertamente e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo. Não é preciso que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. No relato deste Evangelho, foi a primeira vez que os discípulos dirigiam a palavra a Jesus, desde meados do capítulo 14, quando disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretende manifestar-te a nós e não ao mundo? Parece que concluíram que, por fim, entendiam claramente o que Jesus lhe estava dizendo, pois falas abertamente, o que de certa forma era verdade. No entanto, somente entenderiam completamente suas palavras depois que Jesus fosse preso, julgado, crucificado, morto,
ressuscitado, levado ao céu, e o Espírito Santo lhe fosse enviado. Respondeu Jesus: credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só. Não estou só, pois o Pai está comigo. Foi a terceira vez neste capítulo que Jesus disse que vem a hora. A primeira foi quando disse que vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. A segunda vem a hora em que não vos falareis mais por figuras. Agora prevê que os discípulos o abandonariam. Em reação à declaração dos discípulos de que acreditavam que ele vinha de Deus, Jesus questionou: credes agora? A crença dos discípulos era real, mas por agora, ou seja, era temporária. Aquela fé não resistiria à primeira perseguição. Jesus afirmou que chegaria a hora em que os discípulos seriam dispersos. Cada um voltaria para a sua respectiva casa, deixando Jesus sozinho para sofrer e morrer na cruz. Apesar disso, como Jesus explica, ele não estava sozinho, pois o Pai estava com ele. Dissera o mesmo em outros dois momentos ao falar com os fariseus durante a festa dos tabernáculos. Mas se na verdade julgo a minha decisão são certas, porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrado. Tinha estado com o Filho durante todo o seu ministério. Não havia razão para esperar que ele abandonasse Jesus, como os discípulos fizeram. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A mensagem de encerramento de discurso de Jesus combina reconforto e advertência de que trará paz aos discípulos em tempos de dificuldades aqui, caracterizados pela palavra aflição, ou em outras traduções, pelos termos sofrimento e tribulações. Em outras palavras, apesar de os discípulos viverem neste mundo com todos os seus desafios, testes, tribulações, também viviam em Cristo, o que lhes proporcionava paz, pois ele venceu o mundo. Uau, que mensagem maravilhosa! Inclusive, aproveitar essa mensagem de que Jesus tinha essa comunhão constante com Deus, e foi a razão principal que ele venceu o mundo, porque ele poderia, não porque ele era Deus, mas porque ele era obediente à palavra, porque do contrário ele poderia cair em tentações também, dúvidas e etc. Mas a sua comunicação direta, conexão com o seu Pai era constantemente, cada minuto, cada instante. Que coisa maravilhosa! Obrigado, Jesus. Nos ajuda-nos a todos nós estarmos nessa conexão celestial contigo todo o tempo.
Em nome de Jesus. Amém. Caminhei até a fonte, fui pegar água pra beber. A minha alma tinha sede do saber das coisas da terra dourada, e a morte nunca chega lá, nem a tristeza tem morada, somente a vida pra cantar, pra cantar. E a vida é feita de canções, de um sol que nasce e não se põe. Venha você, venha você. Beber da água dessa fonte, tomar um copo do saber, encher o cântaro da alma, pra não ter sede, não morrer, curar o corte e a ferida dos seus tropeços por aí. Se você anda num deserto, agora já pode sair, pode sair. Te dou a minha mão amiga pra te levar até a fonte da água de vida, da água de vida. Queridos amados, nosso programa hoje está muito inspirado. Muitas novidades, como eu falei, convidados especiais que estão vindo pela primeira vez na Conexão Celestial para trazer suas mensagens maravilhosas, tiradas realmente do forno de Deus para vocês. Então vamos realmente desfrutar as nossas lindas canções e também essas mensagens maravilhosas. Amo vocês, tá bom? Eu quero chamar aqui em primeiro lugar os missionários que já fazem parte da Conexão Celestial. Eu vou chamar a Marisa, que sempre traz as histórias belíssimas, que são histórias verdadeiras, né? Para que o programa fique mais animado, mais inspirado. Ela vem lá de Caxias do Sul e vai trazer para vocês essa história bela. Te amo, Marisa. Fique à vontade, linda. Deus te abençoe. Conexão Celestial apresenta Histórias Verdadeiras.
Alice e o Jardim Mágico. Havia uma menina muito bonita chamada Alice. Alice gostava muito de dançar. Ela se parecia com uma rainha fada, dançando pelo jardim e de sua grande casa. Por ali também costumava perambular um homem muito estranho, com uma capa preta e um olhar maldoso. Era o mágico feiticeiro Alexandre. Ele costumava observar as crianças brincando, escondido atrás das árvores, e não mostrava seu rosto. Alice tinha uma irmãzinha que possuía um jardim só dela. Era cercado com uma cerca branquinha, permeado de roseiras, margaridas, lilazes, dálias, crisântemos, toda espécie de flores. Esse jardim era incomparavelmente o mais bonito de todos que Alice já vira, graças à dedicação de sua irmãzinha. Certo dia, Alice resolveu entrar nesse jardim e, ao ver que as flores eram tão lindas e perfumadas, sentiu uma ponta de ciúmes por não possuir um jardim como aquele. O mágico feiticeiro, que, como de costume, rondava por ali observando as crianças, ao perceber o olhar maldoso de Alice, se aproximou, tirando um saquinho de sua capa. Quer fazer um truque para sua irmãzinha? Aqui estão algumas sementes mágicas. Essas sementes vão surpreendê-la. E colocou nas mãos de Alice, saindo sorrateiramente. Alice pegou aquelas sementes e começou a dançar. Agora ela vai ter muito trabalho com essas sementes. E começou a lançá-las pelo ar. Continuou dançando, até que viu algo estranho acontecendo no jardim. Ela viu pequenas plantas negras e espinhentas brotando tão rápido do chão que ela podia ouvi-las. Elas estavam sufocando as tenras flores do jardim. Cresciam tão rápido, se tornando robustas e fortes, subindo em direção ao céu. Alice ficou muito assustada e tentou arrancá-las com suas mãos, mas elas cresciam tão rápida e se tornavam tão fortes que Alice só conseguiu ferir suas pequenas mãozinhas. Eram como trepadeiras que subiam em direção ao céu, tornando cipós entrelaçados entre si. Por mais que tentasse impedi-las, todo o esforço de Alice era inútil. Finalmente, ela se sentou no chão e chorou em desespero. Quando Alice olhou para cima, algo ainda mais aterrorizador aconteceu. Ela viu seres hediondos descendo pelos cipós. Era uma espécie de duendes malignos, com uma risada e um canto assustador. Agora conseguimos entrar! Agora conseguimos entrar! Alice houvera querido pregar uma peça em seus irmãozinhos ao aceitar as sementes do mágico feiticeiro, mas aquilo tinha ido longe demais. Então, em seu desespero, Alice gritou para o seu pai pedindo por socorro. Seu pai veio correndo junto de sua irmãzinha com um enorme machado nas mãos. Ao ver aquela cena, o pai imediatamente lançou seu machado com força naquelas trepadeiras horríveis. Então, algo mágico aconteceu. As trepadeiras morreram instantaneamente e os seres horríveis desapareceram. Então o pai e as crianças começaram a juntar o que havia sobrado e começaram a queimá-los.
O mágico feiticeiro, que estava escondido sorrateiramente olhando tudo aquilo, ficou com medo e saiu da propriedade como havia entrado. Ali não havia mais espaço para os seus truques sujos. O fogo queimou e queimou, até que esvaneceu, deixando apenas as cinzas. A irmãzinha de Alice estava triste por causa do grande estrago no jardim. Mas, de repente, começaram a brotar das cinzas lindos lírios brancos, um após o outro, enchendo o ar com um perfume celestial. Alice, que estava chorando por causa de toda a destruição que havia causado, abriu um grande sorriso ao ver toda aquela beleza. Ela pegou na mão das crianças que haviam se juntado para ajudar o pai e começou a dançar. Todos estavam muito alegres, dançando em círculo ao redor do jardim. As flores também dançavam e a grama batia palmas em grande contentamento. Até as árvores curvavam suas cabeças em aprovação. O pai também estava muito feliz que todos estivessem a salvo dos horríveis duendes. O trabalho havia sido duro, mas agora tudo estava bem. Logo em seguida, o céu escureceu. Trovões, relâmpagos iluminaram o céu, trazendo uma chuva restauradora. O pai levou as crianças para dentro da casa e tudo estava bem novamente. A Bíblia nos ensina em Provérbios 23:7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. E em Marcos 7:21. Porque do interior do homem saem os maus pensamentos. Se as sementes do mágico feiticeiro penetraram no seu coração e você sentiu que elas cresceram demais, não espere. Chame por seu Pai Celestial. Ele virá correndo com o seu poderoso machado da verdade e queimará todo o restolho de ciúmes, inveja e todo o mal. E lindos lírios brancos de amor e doçura brotarão de suas cinzas. E o Pai gentilmente o levará para dentro da sua casa. Não deixe as sementes do mágico feiticeiro contaminar o seu coração. Você ouviu Alice e o Jardim Mágico, narrado por Marisa Novello. Cantarei uma canção pra você, meu amor, se você cantar junto a mim. E cantarei uma canção que te fará sorrir, se você sorrir para mim. Creio que podemos fazer bem melhor se fazemos somente para o bem. Mas temos que estar juntos, porque juntos é como nos convém. Vamos cantar uma canção de alegria, para que o mundo possa cantar também. Prefiro ser feliz do que ter a tristeza de alguém que está só e sem ninguém. Assim passamos um mundo muito melhor do ambicioso mundo que está morrendo. E tentemos desta vez amar um ao outro, e nosso amor seguirá vivendo, seguirá mais que você e que eu. Vamos cantar uma canção
possa cantar também. Eu prefiro ser feliz do que ter a tristeza de alguém que está só e sem ninguém. Assim passamos um mundo muito melhor do ambicioso mundo que está morrendo. E tentemos desta vez amar um ao outro, e nosso amor seguirá vivendo, seguirá mais que você e que eu. Então, meus queridos, aqui do Rio de Janeiro, também temos a Silvia Tabita, que é uma grande missionária que ama Jesus, que dá sua vida pelo Senhor diariamente, há muitos e muitos anos, né, Tabita, dando a sua vida para o Senhor, dedicada, fiel, e também teve seus filhos treinando na admoestação do Senhor. É um exemplo do cristianismo para todos nós. Por favor, minha irmã, venha, Deus te abençoe, nós te amamos e eu agradeço ao Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque é muito privilégio, é uma bênção muito grande ter todos vocês aqui juntinhos conosco nessa missão maravilhosa de levar o Evangelho a essas doces pessoas que estão conectadas conosco aqui no nosso canal do YouTube, Conexão Celestial. Amo você, Tabita. Deus te abençoe. Olá, queridos amigos do Conexão Celestial. Que alegria estar com vocês de novo, compartilhando tesouros verdadeiros. Você já pensou em beber uma água que vai te satisfazer de tal modo que você nunca mais vai ter sede? Essa é a água da Palavra de Deus. E beber essa água nos satisfaz de uma maneira maravilhosa. Então vamos compartilhar uma história que fala exatamente sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 4, é a história de Jesus e a samaritana. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber?" Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos." Respondeu-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna."